Bom dia, turma 702. A data de 22 de abril de 2020, estamos dando continuidade, falando sobre a indústria. A indústria acelera as transformações do espaço geográfico brasileiro. Vamos falar especificamente do governo de J.K. Juscelino Kubitschek, porque foi um governo bem audacioso em relação ao crescimento do Brasil. Então vamos ver aí. Primeiro vamos voltar um pouquinho nos tipos de indústria, Como estamos falando dela, vamos lembrar: indústria de base, indústria intermediária e indústria de bem de consumo. Indústria de base: petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas. Indústria intermediária: fábrica de motores, ferramentas, autopeças. E de bens de consumo: alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, têxteis. O governo de J.K. O governo de Juscelino Kubitschek é lembrado como de grande desenvolvimento, incentivando o progresso econômico do país por meio da industrialização. Ao assumir sua candidatura, ele se comprometeu a trazer o desenvolvimento de forma absoluta para o Brasil, realizando 50 anos de progresso em apenas 5 de governo, o famoso 50 em 5. Então, o plano de metas do Juscelino tinha como objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. 50 anos em 5. Um dos períodos mais festejados de nossa história econômica foi o de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Sustentado por um competente esquema de comunicação, Juscelino Kubitschek entusiasmou o país com a promessa de modernização, traduzida em seu lema 50 anos em 5, ou seja, o Brasil iria crescer, se desenvolver em 5 anos como se fosse 50 anos. Bem audacioso, E aí nós vimos que ele investiu em questão de energia, de transporte, educação, Vamos ver a questão da energia. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato de Juscelino priorizou o investimento nos setores de transporte, energia, na indústria de base, bens de consumos duráveis e não duráveis, e na substituição de importações. Então vamos ver primeiro a questão da energia. Ampliação do fornecimento de energia. O projeto econômico de Juscelino foi apresentado em seu plano de metas, Esse plano de metas era o projeto dele, O projeto do Juscelino para o Brasil. Então, um desses fatores aí, nesse projeto, um dos assuntos era a questão de energia. E também o transporte. Ampliação e melhoria das estradas de rodagem e estímulo às montadoras de automóveis, Porque para um país caminhar economicamente, o sistema, o meio de transporte, ele é fundamental, Então, para o bom funcionamento dos meios de transporte, lógico que precisa das melhorias das estradas, E também um estímulo aí às montadoras de automóveis. Na questão da alimentação, a agropecuária também teve um investimento muito grande. Então, dentro da alimentação, maiores investimentos no setor de alimentos para aumentar a oferta. Indústrias de base, que nós falamos lá, teve maiores investimentos nesse setor, ou seja,
Olha quantos investimentos, né, quanto crescimento nesse período aí, com o projeto de JK, né, Plano de Metas, que ele se propôs a desenvolver o país, né, a fazer o Brasil crescer, progredir, 5 anos como se fosse 50 anos, né? Também na educação, né? A educação também teve uma prioridade aí nesse período, no governo de Juscelino Kubitschek. Então, em relação à educação, melhoria e ampliação do ensino público. Melhoria e ampliação, né? E depois vem também a construção de Brasília. A construção de Brasília foi um incentivo ao desenvolvimento do Brasil Central, na região Centro-Oeste, né? Então, até então, a região Centro-Oeste não tinha um fator atrativo. A partir do momento da construção da cidade de Brasília, a região Centro-Oeste passa a ter um ótimo atrativo, né? Então, agora, a região Centro-Oeste passa a ter um olhar não só do Brasil inteiro, mas do mundo também. Por quê? Porque aí está sendo construída a cidade de Brasília, né? Que passa a ser a capital do Brasil, dentro do estado de Goiás, né? Então, essa transferência do Rio de Janeiro para o estado de Goiás, para Brasília, a capital do Brasil, né, a cidade de Brasília. Então, nesse momento, essa parte do Centro-Oeste passa a ganhar uma grande importância, uma atenção muito especial. Além do desenvolvimento do Sudeste, a região Centro-Oeste também cresceu e atraiu um grande número de imigrantes nordestinos. A grande obra de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil, que nós acabamos de falar, né? Com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. JK, que é Juscelino Kubitschek, né, era conhecido como JK, pretendia desenvolver a região central do país e afastar o centro das decisões políticas de uma região densamente povoada, né? Então, Juscelino conseguiu finalizar e conseguiu inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960. Os avanços da infraestrutura e indústria. Sem conseguir cumprir satisfatoriamente a maior parte de suas propostas, o governo JK permitiu anos de intenso crescimento econômico e favoreceu a consolidação da face industrial do Brasil. Hidrelétricas gigantescas, indústrias automobilísticas e estradas que cortavam o país anunciavam um modelo de progresso que depositava na tecnologia as esperanças da resolução dos males do país. Aí nós temos agora uma atividade que você vai fazer a atividade tanto, você pode olhar na aula de hoje, ou você pode também observar o livro de vocês, né, o capítulo, dentro do capítulo 5, tá? Vocês podem dar uma olhada que o livro também vai auxiliar muito a vocês, tá ok? 1. Em que ano Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil? 2. Juscelino Kubitschek lançou um projeto de avanço econômico. Juscelino Kubitschek lançou um projeto de avanço econômico. Como ficou conhecido esse projeto? 3. Seu projeto era tão ambicioso que chegou a propagar que o Brasil iria progredir 50 anos em 5. Explique essa afirmação. Lembrando que você pode também consultar o livro, tá ok? O livro você vai poder consultar lá na página 73, 74, tá bom? Número 4. Cite uma das consequências do plano de metas. 5. Nos anos de 1930, instalou-se no Brasil uma maneira diferente de administrar o Brasil.
o que passou a ser uma preocupação dos governantes quase exclusivamente. Então, nos anos de 1930, instalou-se no Brasil uma maneira diferente de administrar o Brasil, que passou a ser uma preocupação dos governantes quase que exclusivo. Né? Número 6. Número 6, vocês vão observar o gráfico da página 74. O gráfico Brasil, extensão da malha ferroviária, de 1920 a 2013. Observar o gráfico, tá? Da página 74. E você vai responder na letra A. Em qual década a malha ferroviária brasileira apresentou sua maior extensão? Ok?